Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, Anderson Reis Oficial, ou no Instagram, @Anderson Pregador. Hoje é um dia mais do que especial, porque a igreja elevou à honra dos altares uma grande mulher de Deus, uma grande santa, Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho. E para tantas mães que sofrem com seus filhos que estão transviados do caminho do bem, drogado, prostituídos, na vida de adultério, Santa Mônica é um exemplo de esperança e de confiança no poder da oração. O seu próprio filho, Santo Agostinho, dizia: a tua oração é o teu desejo. Se o teu desejo for constante, a sua oração também será constante. Bom, falando um pouco de Santa Mônica, ela foi muito bem educada no caminho das virtudes e desde a sua tenra idade ela adquiriu o temor e o amor a Deus. Casando-se, teve filhos e, infelizmente, Agostinho, desde os seus verdes anos, se inclinou para o mal e mais tarde se filiou à seita dos maniqueus. Veja bem, se para uma mãe que não tem a vida de fé, ver o filho inclinado ao mal já é uma dor, você imagina uma mãe com temor ao Senhor, que pensa nas realidades eternas, olhando o filho totalmente fora da virtude, a dor do coração dela. E o comportamento de Santa Mônica teve que ser um pouco duro, que diz assim, ó: o coração de Mônica sofreu atrozmente com as notícias desoladoras que continuamente recebia do seu filho. Imagina, naquela época não tinha Instagram, Facebook, ela ficava sabendo das peripécias de Santo Agostinho. E o que ela fez? Tão magoada ficou que chegou a fechar a porta de sua casa. Agostinho nem podia entrar na casa de Santa Mônica, o menino estava um problema. E Deus, porém, consolou em visões misteriosas, mostrando-lhe a futura conversão de Agostinho. E confortada desta sorte, consentiu que este tornasse a morar em sua casa e lhe assentasse à mesa. Embora Santa Mônica estivesse vivendo uma dificuldade tremenda, o Senhor confortou o coração, porque ela recebeu a graça, sabendo que Deus iria agir com uma graça estupenda na conversão do filho dela. Mas para dizer para você, uma das coisas que eu mais gosto nessa história de Santa Mônica com Santo Agostinho foi quando ela chegou para um bispo, mas muito atormentada, e o bispo disse assim para ela: o coração do teu filho ainda não está preparado, mas Deus determinará o momento. Vai e continue a rezar. É impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. O conselho foi esse: vai e continue a rezar. É o conselho da Sagrada Escritura. Livro de São Lucas, capítulo 18, versículo 1, vai dizer o quê? Jesus propôs uma parábola, mostrando a necessidade de orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Que coisa bonita. Até vou pedir para você que está vendo esse vídeo, porque vai vir muitos trechos da Sagrada Escritura para você ler, porque são promessas da palavra de Deus. Eclesiástico 18, 22, olha que coisa linda: nada te impeça de orar sempre. 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. E Santa Mônica foi rezando, e até por fim, a generosidade de Deus veio como estupenda graça. Santo Agostinho se converteu. Mas sabe o que ela disse para ele quando ele se converteu? Pensa se no coração de Santa Mônica não havia uma explosão de fogo divino. Vendo-te hoje cristão católico, nada mais me resta fazer neste mundo. Olha o coração dessa mulher. Ela pensava na conversão do filho dela, na salvação na alma dele. Meu filho, você está convertido? Não me resta mais no mundo. Porque tem tantas mães que hoje se preocupam com a reputação do filho, com quanto que ele está ganhando de dinheiro, se ele está formado em direito, se ele é um bom juiz, se ele é um bom dentista. Olha que glória, o meu filho, ele tem reputação, ele é conhecido na sociedade, olha quanto que ele ganha de dinheiro, é um baita de um empreendedor. Aí morre no pecado mortal, vai para o inferno, e que graça que tem ter sido tão bom, mas não ter tido temor a Deus. Olha aqui, mãe, o seu interesse deve ser a salvação da alma do seu filho também. E por isso você não deve desistir nunca de rezar por ele. Eu vou repetir de novo o que ela disse: vendo-te hoje cristão católico, nada mais me resta a fazer neste mundo. E quanto Deus foi generoso com ela. Converteu Santo Agostinho. E eu acho interessante a visão que São Bernardo de Claraval teve dele, de Santo Agostinho suspenso sobre Roma, e da boca dele saindo uma água que abastecia a igreja, com a inteligência que Deus comunicou a Santo Agostinho para levar a igreja por uma reta doutrina, por ensinamentos salutares, por tanta sabedoria que Deus deu
para esse santo homem. Aí a gente pensa assim, né? Meu Deus do céu, rezou 30 anos, sofreu muito, mas veio a recompensa. Por isso que eu gosto muito dessa palavra aqui da carta de São Paulo aos Efésios. Aquele que pela virtude opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. Será que Santa Mônica tinha noção de quem seria o filho dela? Tem uma palestra minha que chama Santo Agostinho, a glória da igreja. Será que ela sabia que esse homem seria tão glorioso? O impacto que ele geraria no mundo inteiro, não só no cristianismo? Aí você pode estar me perguntando, né, mas Santa Mônica, mas hoje em dia? Eu quero também te dar um exemplo da minha vida. A minha mãe rezou pela minha conversão durante 15 anos. Ela sofreu muito, porque quando a minha mãe converteu do espiritismo para o catolicismo, a minha avó começava a chacoalhar ela e dizia assim: Jabel, você está amaldiçoada. Enquanto você estava servindo as entidades no espiritismo, a sua vida estava boa. Aí você virou católica, é isso aí que o Deus dos católicos está te dando, você está amaldiçoada. Porque o seu marido foi embora e te largou por uma outra mulher. E aí você fica com o seu filho chorando, o menino está rebelde. E quantos não foram os problemas que eu tive? Muito pequeno, minha mãe é psicóloga, foi chamada na escola. Disse: Isabel, seu filho precisa ir embora dessa escola, porque ele dá muito trabalho. Você consegue arrumar a vida de todo mundo, menos a vida do seu filho. O marido vai embora, passa humilhações. A minha vida escolar foi terrível. Quem conhece o meu testemunho sabe, né, dos meus relatos. Eu repeti, olha só, 8 anos e fui expulso de 6 escolas. A terceira série eu fiz 3 vezes. Aí você imagina, minha mãe se converte e é chamada na escola toda semana. Todo dia tinha bilhete. Houve uma época que o meu comportamento era de tal maneira terrível que a minha mãe tinha que ir comigo no ônibus escolar. E aí eu quero falar para você uma coisa que está me assistindo, principalmente você que é mãe, que está lutando com seu filho, que ele pode estar com problema de drogas, numa vida extremamente mundana, dando problemas de toda ordem. O seu coração está chagado pelo seu filho. E esse vídeo é para te dar esperança. Porque quando eu ia para a noitada, eu via a Bíblia da minha mãe com folhas enrugadas, sabe por quê? De lágrimas. De estar na presença do Senhor, da Virgem Maria, suplicando: o Senhor livra meu filho da morte, converte esse menino. O caminho que ele está trilhando é um caminho afastado da sua graça. E minha mãe, no início da conversão dela, eu via que ela gostava muito de ler a Sagrada Escritura. Né? Tem católicos que não gostam, não entendem. Né? Nosso Senhor vai dizer em São Mateus 22, 29, errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. E sabe o que deu força para minha mãe? Isso daqui, ó, a Sagrada Escritura. Eu gostaria que você, nesse vídeo ou depois, pegasse uma caneta, um papel e anotasse essas palavras da Bíblia que eu vou te dizer, porque isso daqui foi o que deu força para minha mãe e com certeza para Santa Mônica. Quero citar o primeiro versículo, São Mateus 24, 35. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra do Senhor é mais firme que o firmamento do céu. E aí o que ela pensou, a minha mãe, de rezar e ter resultado comigo? Atos dos Apóstolos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas aí minha mãe começou a rezar 1, 2, 5, 10 anos e a graça não vinha. E como que ela ia perseverar? Que versículo da palavra você tem, Anderson, para me dar consolo? Eclesiástico, capítulo 2, versículo 3. Sofre as demoras de Deus. O tempo de Deus não é o nosso. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, vai dizer aqui, ó. Eu quero até pegar aqui, porque ela está bem aqui fácil. E vai dizer assim, ó. É porque para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Mas está demorando muito. Deus vai me ajudar? Vai, sabe por quê? Porque Números 23, 19. Deus não é homem para mentir, vai dizer. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Deus é fiel. Aí tem a palavra que eu amo. Livro de Judite, capítulo 4, versículo 12. Estais certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverar de jejuando e orando em minha presença. Ah, mas parece que é impossível. Eu estou rezando, você olha para esse menino, parece que não vai dar nada. Para Deus não há impossível. Tem disso na Escritura? Tem. São Mateus 19, 26. Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. São Lucas, capítulo 1, versículo 37. Para Deus nada é impossível. Olha quanta palavra da Sagrada Escritura, por exemplo, o livro dos Salmos, no capítulo 22 e no versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. 1 Macabeus, capítulo 2, versículo 61, olha quanta palavra de esperança para você. Recordai-vos que de geração em geração todos os que confiam no Senhor não desfalecem. Então você tem que se apoiar na palavra de Deus e rezar.
Vê o que está atrapalhando você. Muito excesso de internet, desconfiança demais. Vai pra cima. Eu quero te dizer, mãe, não desista do seu filho. Continue lutando. Eu sei que você pode estar chorando lágrimas de sangue. A minha mãe também chorava. Tinha vezes que ela se desesperava. Falava, meu Deus, eu tô rezando. Eu fui expulso até da catequese, gente. Eu era um menino desajuizado, dava problemas. Nesse local que eu tô fazendo aqui do meu escritório, nessa rua aqui, que é a casa da minha avó, que é do outro lado da rua, eu fazia uma festa para 300 pessoas. Todo mundo fumando maconha, cheirando cocaína, eu na mesa de DJ, embriagada, minha mãe do meu lado com o rosário na mão, intercedendo diante de Nossa Senhora. Aí eu volto à frase de Santo Agostinho. A tua oração é o teu desejo. Se o teu desejo for constante, a sua oração será constante. Por isso que eu quero fazer esse vídeo aqui. Estou fazendo esse vídeo para te dar ânimo, coragem, força. E acima de tudo para te dizer, minha mãe Isabel Conceição dos Seis, que é uma psicóloga maravilhosa, que tem ajudado a vida das pessoas, atende gente do mundo inteiro pela internet, tem ajudado muitas pessoas. Obrigado, mãe. As suas lágrimas, o seu sofrimento, a sua perseverança. Quando eu estava conversando um dia com a minha mãe, ficou até meio emocionado, minha mãe falou assim, ó, filho, seu pai foi um homem muito impuro, de muitas mulheres, cometeu adultério. Cada semana estava com uma mulher diferente, aquilo era um exemplo horrível para a sua vida. Eu estava nova, com 29 anos, minha mãe me disse, olha isso daqui, gente. O que é uma mãe de Deus? As pessoas falavam, Isabel, você tá nova, arruma outro homem. E a minha mãe falava, casamento na igreja católica é um só. E minha mãe falou assim, filho, o teu pai era um mau exemplo para você. Se eu fosse para uma vida de impureza, eu sabia muito bem o resultado que você teria na sua vida. Eu guardei a minha castidade, minha mãe me disse, para tirar você das mãos de Satanás. Minha mãe teve um único homem na minha vida que foi o meu pai. E tanta lágrima da minha mãe, tanto sofrimento da minha mãe. Quem conhece o meu trabalho hoje sabe. Eu sou missionário há 16 anos, pego pelo Brasil, fora do Brasil. Eu tenho visto tantos frutos. E cada vez que uma pessoa me liga, me dá um testemunho, Anderson, obrigado porque aquela sua pregação me ajudou, eu lembro da lágrima da minha mãe, do tempo de oração da minha mãe, do quanto ela se sacrificou, da confiança em Deus que ela teve. Mas quantas vezes que a minha mãe vai pregar retiro comigo? Que quando eu estou palestrando, as lágrimas começam a vir nos olhos dela. Porque minha mãe falou assim, filho, eu pedi um católico que é na missa de domingo. E Deus foi tão generoso e me concedeu um filho que leva a palavra de Deus, um missionário. Eu sou um exemplo vivo para a sua vida, mulher, que está sofrendo com seu filho, que ele está apartado do caminho de Deus e que talvez o seu coração esteja desesperado. Mas não desespera não, confia em Deus. Ele é a tua rocha e Ele é a tua fortaleza. Para isso, nós estamos aqui no nosso escritório, tem os nossos 2 amigos que estão trabalhando aqui. Eu tenho 2 livros para indicar para você, mãe. Primeiramente, o livro da confiança. Meu Deus do céu, vai ter um livro bom assim só vindo do céu. Esse livro é para aquelas pessoas que estão assim no fundo do poço, desesperadas, no escuro, e que você precisa de uma confiança. Esse livro aqui vai te ajudar a você não desanimar no seu combate. E esse outro livro aqui, que é o Regra para o Discernimento dos Espíritos, que talvez você esteja um combate terrível com o demônio, isso daqui vai te ajudar a lutar contra as forças do demônio para você conquistar o seu filho para Deus, para você ver o poder da oração acontecendo. Algumas pessoas reclamaram que eu sumi do YouTube, eu vou te falar o porquê. Eu sumi do YouTube porque segunda, terça, quarta, quinta, trabalhando. Sexta viaja. Sábado e domingo prega. Chega em casa, trabalho segundo. Sabe o que eu tive? Por que eu sumi? Estafa. Esgotamento. Eu não estava mais aguentando de tanto sofrimento. O que eu fiz? Agora tem um amigo me ajudando aqui, gravando o vídeo, tem um outro que está trabalhando comigo ali sentado no computador. Eu contratei eles para que eu possa ter tempo para gerar conteúdo para a sua vida. Como que você pode nos ajudar? Adquira um livro desse da Editora Imaculada. Qualquer livro desse que você estiver adquirindo, você vai contribuir com o nosso apostolado para que eu tenha tempo para estudo, para oração, para trazer esse conteúdo maravilhoso para edificar a sua vida. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe nos seus grupos e leve essa mensagem de esperança para tantas mães que estão sofrendo. Um forte abraço do seu amigo missionário Anderson Reis. Deus te abençoe e salve Maria Imaculada.